Olá pessoal, dando início a um novo Conversando com R2R, o podcast do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio dos Rios. Eu, André Borer, coordenador de núcleo que atuo junto ao comitê através da AGEVAP, e hoje a gente vai ter um tema muito importante para a gente debater, que é a importância da água na indústria, né? A importância que tem o recurso hídrico na indústria. E para debater esse tema, nada melhor do que a gente chamar uma pessoa relacionada com o ambiente industrial, que é o Vicente Bastos, né? Vicente, prazer estar aqui com você, passo a palavra para você e já passo uma pergunta também, né? A água é importante para a indústria, por quê, Vicente? Nossa, bom, boa tarde a todos, muito obrigado pelo convite, André. A água é um super recurso para a indústria, naturalmente, depende do segmento, mas segmentos dos mais diferentes, às vezes até a metal mecânica vai utilizar o insumo para algum tipo de fase no processo. Eu me lembro aqui da indústria alimentícia, muita água entra no processo, às vezes, como a gente tem na nossa região aqui uma indústria cervejeira grande, e é interessante porque avançou muito a parte de filtragem de água, né? Os processos de osmose reversa, etc. Então, antes você tinha que captar uma água que não tinha passado por lugar nenhum, não sei o quê. Hoje em dia, isso deu mais liberdade para a indústria, isso é verdade. Hoje águas que estão até com certos problemas, que necessitam uma filtração mais radical, você tem hoje métodos e equipamentos. Então, não tem indústria sem água? Não tem indústria sem água. Isso pode ser da mais não relacionada, ela vai precisar em algum momento de água, ou para refrigerar, ou para fabricar vapor, ou para entrar com matéria-prima nos seus processos, como eu citei, a indústria de bebidas. E o fato é que antes se exigiam águas, por exemplo, quero dizer para vocês, uma indústria enorme, que é da Ambev, que está no Guandu, né? Ela capta a água do rio Guandu, que é um rio que nós sabemos bem poluído por causa da Baixada, toda a política lá, a falta de saneamento, etc. Isso. E, no entanto, eles captam aquela água, produzem cerveja, refrigerante. Interessante. Então, isso dá uma liberdade grande. Eu não tinha essa percepção, você me revelou que o avanço tecnológico permitiu que a indústria pudesse ficar menos exigente na qualidade da água. Então, tem reaproveitamentos, você tem consultorias que bem interessantes, que aí aumentam a sustentabilidade, porque isso é um dos indicadores, você diminuir a quantidade de água no seu processo. Para fazer isso, você tem que reutilizar a água. Para reutilizar a água, você tem que ter uma capacidade de filtragem, outros tipos de coisas. Fazer um sistema fechado. Então, isso cada vez cresce na indústria. Então, a tecnologia está favorecendo muito, né? Muito, mas não resolve tudo. É isso que é o interessante. Realmente não resolve. E tem um conceito, e isso no mundo está muito evoluído, que as indústrias não existem isoladamente. Elas estão dentro de um contexto, de uma sociedade. Ela não funciona numa bolha, né? Não funciona numa bolha, e está tudo bem ali dentro, está reutilizando a própria água, e o do vizinho do lado não tem onde beber, porque ele vai entrar lá dentro e vai pegar água, entendeu? Quer dizer, essa visão que todo mundo tem que evoluir, quer dizer, toda a sociedade, é algo que está carente ainda, ou seja, a indústria tem sido muito talentosa em buscar processos e sistemas e equipamentos que evoluíram, né, no tempo, e com isso, e muitas com quedas enormes na utilização de recursos hídricos no seu processo. Então, de parabéns, isso andou muito bem, mas não estão de parabéns, não participando ativamente nos esforços para se estruturar a questão de recursos hídricos na sociedade em torno dela. Então você vê que a indústria ainda carece no desenvolvimento no que diz respeito à sustentabilidade, não só no componente ambiental, mas no componente de onde a indústria está inserida, em que comunidade, em que paisagem essa indústria está inserida. Exatamente. Ela hoje ainda se preocupa muito do muro para dentro e pouco com o muro para fora da fábrica. Exatamente, né? Ela existe do muro para fora.
os funcionários dela existem do muro para fora, a comunidade que eventualmente vai poder afetá-la. A água que ele usa vem do muro para fora, né? Do muro para fora, etc. Quer dizer, então, esse é um grande problema. É como mobilizar, porque muitas vezes fala, não tenho nada com isso. Como não tem nada com isso? Não tenho nada com isso que o rio aqui está sendo poluído, que os resíduos estão sendo... Porque, e tem outras indústrias, vamos dizer, indústrias de pequeno porte, é muito frequente na nossa região, pequenas confecções. Aí qual é o problema? E usam, né? Indústria têxtil e de confecções, a parte toda de lavagem, engomagem, intensivo em recursos hídricos. Mas, por exemplo, o pessoal parece que não vê tudo que ocorre em torno deles. Então, por exemplo, nós temos um problema enorme de resíduos têxteis que são largados na beira de terrenos que eventualmente, quando chove, etc., vão ser carregados pelos rios, etc., vão poluir, e todo mundo faz de conta que não está vendo. Né? Como, por exemplo, seria um interesse de criar unidades de reprocessamento, de reciclagem, de reutilização, né? Desses resíduos. E as indústrias vão, cada uma que vai progredindo mais, faz de conta que não está vendo. As menorzinhas vão praticando esse tipo de história e fornecendo para as grandes. Não tem mais isso, participando do processo. Dentro da cadeia produtiva. Dentro da cadeia produtiva. Quer dizer, então, eu acho que essa consciência do encadeamento produtivo mesmo, de processo, como encadeamento dentro da sociedade, é algo que a gente carece muito de explicar, de revelar, porque é uma questão de nós precisamos insistir e eles precisam entender. De tomar consciência de como está integrado. Está tudo integrado. Na sociedade, no ambiente, na comunidade. Né? É o tal cara assim, tudo bem, não sei o quê. Aí criminalidade enorme, extramuros. Aí quando ele sai para passear, para ir na pizzaria, ele é assaltado, não adianta. Vai impactar na vida do cotidiano, na vida do funcionário, do próprio industrial. Então, os recursos hídricos, para mim, eles são uma síntese da situação ambiental de uma região, de uma localidade, etc. Então, você ignorar o que está se passando com os recursos hídricos é ignorar a situação ambiental da sua região. Então, eu acho que é uma coisa que as indústrias não podem se omitir. Deixa eu pegar esse raciocínio que você apontou, muito interessante, de que a indústria precisa de estar integrada, precisa de avançar nas questões da sustentabilidade. Um amigo meu um dia comentou, falando das grandes fábricas que se instalaram em Friburgo, principalmente no início do século passado, correto, que foram projetos exitosos, né? E aí eu passando para ele, mostrando lá as vilas dos operários, ele falou, é por isso que deu certo, porque vinha acompanhado uma planta produtiva com um cuidado social. Óbvio que a visão ambiental daquele momento não existia praticamente, sim. Mas eles vinham, a planta produtiva vinha acompanhado de uma preocupação social dos seus funcionários. Você acha que então, de certa forma, o processo, o setor industrial teve uma certa regressão, porque se naquele momento tinham acoplado o processo produtivo com uma preocupação social, inclusive todos os times de futebol de Friburgo eram vinculados às fábricas, né? Tinha uma vida social, a sociedade pulsava em função das fábricas. E hoje a gente não vê mais uma vinculação social e muito menos ambiental. A gente, como você está apontando, a gente precisa de avançar nas questões ambientais e o avanço acontece só através da imposição da lei, mas não pela consciência de que a indústria faz parte de uma sociedade que também vive na sociedade. Né? Exatamente. É muito curioso, né, essa questão de se pensar isolado. Eu acho que também tem forças e contra-forças. Isso. Não é um processo muito claro, é um processo todo contraditório. Você tem já empresas que têm uma visão mais avançada e que tem toda uma política de tratamento dos recursos humanos de outra forma, treinamento, por exemplo, tempo adicional de licença maternidade, tem coisas
bem avançadas. E no aspecto de sustentabilidade também, algumas empresas também têm. Muito. E você tem isso compartilhando com selvagerias inacreditáveis, entendeu? Quer dizer, o cara nem licença ambiental tem, ou tem, mas ele vai criando sucursais que estão encadeadas no processo produtivo deles e que esses encadeamentos não têm a menor oficialidade do ponto de vista das leis. O jeitinho brasileiro. É o jeitinho brasileiro. Quer dizer, é uma coisa meio sonsa. Né? Então você vê isso tudo compartilhando no mesmo processo. Então temos que avançar muito ainda também, né? Muito. Entender, né? Entender esse envolvimento que a gente está dentro de tudo, compartilhando de um mesmo ambiente e que o que um vai fazer de errado vai refletir no outro e que não adianta a gente fechar o nosso casulo e dizer aqui vai estar tudo bem, porque lá fora dane-se. Né? Aproveitando essa abordagem, Vicente, como é que você enxerga que o setor industrial ele vê o sistema de gestão de recursos hídricos? Ele participa porque ele percebe essa questão integrativa da indústria na sociedade, ou ele participa porque ele está com medo de que a taxa aumente? Como você vê? Talvez alguma coisa nesse sentido, apesar de não afetar todo o setor, porque nem todo mundo da indústria capta, então vai atingi-los indiretamente pela companhia de saneamento que está suprindo a ele os recursos hídricos. Eu acho que eles olham, eu acho um negócio que eles não percebem a função estratégica, o que precisa ser construído, entendeu? Eu acho que há uma falha de percepção mesmo da relevância de um comitê de bacia. Eu acho que o comitê de bacia, o grande impedimento dele, ele está meio alienado da população. E aí eu não estou falando só da indústria, né? A população como um todo não entende muito bem o que é uma bacia hidrográfica, o que o comitê de bacia está fazendo e pode fazer. Por que esse instrumento é extremamente eficiente? Porque não é um instrumento de mandar de cima para baixo, mas é um instrumento que compartilha. Participativo. Então ele compartilha os vários interesses, tentando encontrar uma solução. Vai buscar a manutenção do uso múltiplo, né? E eu acho que o Brasil tem sido privilegiado, a nossa região é muito privilegiada de recursos hídricos, as coisas estão mudando, mas esse sistema está mostrando que ele é muito interessante em outras regiões do planeta, por exemplo, no caso da Espanha, no próprio caso da França também, que tem questões hídricas seríssimas. Só você ver o preço do azeite no supermercado, você vai entender. E o comitê lá é muito mais antigo, tem uma vida muito mais longa do que o nosso. Exatamente. Quer dizer, então eu acho que é um problema de maturidade, mas o grande desafio é como envolver a sociedade. Eu acho que a indústria é parte dessa alienação, que é parte do desafio. Entendeu? Parte da sociedade, né? Parte da sociedade. A sociedade precisa de amadurecer com relação a ter consciência da importância da água. E vai acontecer. E para o desenvolvimento econômico. Vai acontecer também. Vai ser inevitável. Então, como todo papo que é bom termina rápido, esse aqui também acabou. Agradeço você, Vicente, pela participação, para a gente falar um pouquinho da indústria e do Comitê de Bacia Hidrográfica. Obrigado, André, foi um prazer. Conte comigo. Lembrando a todos aqui para que nos acompanhem em nossas redes sociais do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio dos Rios, e que não deixe de ficar atento ao nosso novo episódio de podcast do Rio dos Rios.